Oi. Muito boa noite, pessoal. Gera Nunes por aqui, através do projeto Empreender Agro, dando início hoje, dia 12 de fevereiro, a um projeto antigo, que já há um tempo que eu estava namorando de começar com esse projeto, e aí em 2025 eu resolvi colocar em prática. E nada melhor que colocar um projeto desse, ouvindo uma história bacana, como eu anunciei aí nas postagens que a gente fez pelo Instagram, ouvindo uma história bacana, ouvindo uma história de um cara do bem, ouvindo uma história de quem tem história para contar, que vive realmente o agro na essência. Esse é o objetivo desse projeto, é a gente bater um papo, uma conversa, que o nome mesmo diz, conversa fiagro, que vem do conversa fiada mesmo, que é a gente bater um papo informal, trocar experiência e principalmente aprender. Então, abrindo um chave de ouro o podcast Conversa Fiagro, eu tenho a honra de receber o meu amigo médico veterinário Carlos Cunha, que é aqui da minha querida Itanhandu, vizinha aqui de Poços, no sul de Minas, que é criador de búfala, produtor de queijo artesanal, atuante também no turismo rural, consultor na pecuária de leite e também, como ele mesmo vai falar pra gente aí, e vai ter muita história para contar ao longo dessa prosa nossa, um também contador de causos. Ô Carlos, então, de antemão, eu gostaria de agradecer, como eu te falei em off aqui, eu sei que a agenda é corrida, eu sei que é o dia inteiro de pauleira, fazenda é fazendo o dia inteiro, né? E você ter essa disponibilidade de vir aqui de noite, bater esse papo comigo, começar esse projeto, de coração, meu muito obrigado. Boa noite a todos. Geraldo, dizer que é um prazer estar aqui. Desde o primeiro momento que você me convidou, né, eu falei que tinha tanta gente boa aí no mercado aí que poderia estar aqui, né, nesse momento aqui de abertura desse programa, de inauguração do primeiro programa Fiagro. E aceitei o seu convite, né, no sentido dessa parceria que a gente tem. Eu sou um admirador do seu trabalho, liderança, novas lideranças no setor agropecuário, coisas que a gente precisa muito na nossa região, né? E todos nós precisamos de pessoas fortes, pessoas novas aí. E foi muito bacana. Eu espero aqui a gente poder, nessa noite, bater um papo e dizer que eu fico muito contente estar aqui num estúdio tão bacana da Socialize, daqui do Guilherme. Fiquei surpreso de ver aqui as instalações, né? Coisa de primeiro mundo. Todo mundo precisa vir conhecer aqui, porque a gente fica muito à vontade, os equipamentos de primeira. E agradecer as pessoas que tiraram um tempinho aqui para nos ouvir, né? Dizer que a gente fica muito feliz. E os amigos, né, que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, e eu falo que eu sou movido a amigo. Os amigos me movem e me levam pela frente. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, né, é falar para os meus amigos o quanto eles são importantes para mim. Porque depois, quando eu morro, eu falo assim, eu gostava tanto daquela pessoa, né? E dizer que realmente agradecer vocês, todos que estão aí, tiraram esse tempinho aqui para a conversa Fiagro aqui dessa noite. Ô, Carlos, eu agradeço muito, realmente, você toca nesse ponto da amizade aí, é muito bacana. E uma das coisas que a gente vai falar ao longo da conversa, ele vai falar sobre isso, uma frase que eu já ouvi dele várias vezes, que mexer com búfala, uma das características é fazer amigos. E nesse agronegócio, graças a Deus, nessas andanças por aí, eu costumo dizer que o agro me dá, além de conhecimento, além de experiência de vida, de muito aprendizado, grandes amigos. E o Carlos é um deles. É um dos grandes amigos que eu conheci, vizinho, como eu disse, aqui de Itanhandu, e é um dos grandes amigos que o agro me deu. Então, esse bate-papo, a ideia é justamente isso. Por isso, Carlos, você ser realmente o nosso primeiro convidado aqui, porque tem tudo a ver com o projeto. É esse bate-papo informal, nós vamos estar conversando aqui, bebendo uma água, bebendo um café, trocando ideia, vendo o povo que está no Instagram aí. E eu quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos estar gravando aqui, está sendo transmitido na live no Instagram, e posteriormente nós vamos ter o vídeo na íntegra, para postar no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim, nas redes sociais aí. Eu peço para vocês depois acompanhar, vem uns cortes aí, conteúdo muito bacana. E é o que o povo está brincando com nós aqui. Se deixar, tem conversa até 2 da manhã.
É igual as palestras do Arthur Chinelato, né? Começava 2 horas, terminava meia-noite, né? Eu prometo não falar muito, não, para ser mais interessante aqui o nosso bate-papo, né? Não, com certeza. Ô, Carlos, eu vou pedir para você também avisar e falar pro pessoal. Às vezes, se eu aparecer de cabeça baixa aqui, enquanto o Carlos estiver falando e tal, nós vamos fazer uma tomada de nota aqui, aquele pontinho, aquela dica, aquele pulo do gato, que com certeza o Carlos tem muita experiência para passar. Eu vou estar anotando aqui, no final a gente usa isso como um resumo da live e como forma de agradecimento. Então, se eu aparecer de cabeça baixa aqui, é por conta disso. Mas a produção do Gui aqui é muito boa e vai resolver isso aí para nós, não, Gui? Ô, Carlos, então, começando para valer o nosso bate-papo aqui, nós fizemos um roteiro para estar guiando a nossa conversa aqui e nada melhor do que começar do começo. E todas as vezes que a gente falar aqui, o Gui vai estar botando uma foto ou outra aí para mostrar para vocês a atividade do Carlos, da família, enfim, a atividade que ele vai contar para nós. Então, Carlos, começando do começo, vamos lá. Como é que inicia a sua carreira na atividade rural? Então, eu sou assim, sempre reservado assim, de falar de mim, né? Eu acho que fico meio acanhado, mas aqui eu acho que nesse momento você vai me apertar aqui e eu vou ter que contar algumas coisas aqui, né? E é interessante que aí fica gravado esse documentário aí, né? Depois, quando eu partir dessa para outra, né? Pelo menos já vai ter aqui alguma coisa registrando aqui a história um pouquinho da minha vida, né? Então, eu comecei a minha vida profissional, né? Quando ligada ao agro, através de uma fazenda do meu bisavô. Meu bisavô era um imigrante italiano chamado Battista Scarpa. Ele era proprietário aqui da Fazenda Jardim, no município de Itanhandu, uma fazenda que foi um dos pioneiros na importação de gado holandês da Holanda, de Jersey, da ilha de Jersey, da Inglaterra, de suíço, da Suíça, né, da raça suíço. E nessa fazenda, ali, houve o pioneirismo em vários itens, né, como o primeiro posto de vacinação contra a febre aftosa com vírus vivo, a inseminação, a introdução da inseminação artificial na nossa região, vários recordistas tanto de lactação fechada quanto de torneio leiteiro. E eu, desde pequenininho, tive a oportunidade de acompanhar minha mãe e meu pai, que iam passar férias lá. E essa fazenda era administrada pelo meu tio, o irmão da minha mãe, chamado Rogério Scarpa. E eu costumo falar que na vida da gente sempre aparecem anjos, né? Anjos, eu falo, são pessoas que estão aqui na Terra vestidas de pessoas, mas na verdade são anjos. E esse meu tio Rogério, ele desde pequeno, ele era o gerente da fazenda, né? E é uma fazenda que recebia muita gente, que era referência no Brasil inteiro. E esse meu tio, ele me pegou pela mão. Na verdade, foi ele que me mostrou todos os princípios da pecuária leiteira, né? Tudo que essa fazenda recebia, muitos técnicos, né? Então, eu convivi muito com esse pessoal. E lá nessa fazenda também tinha uma característica muito bacana que me ajudou muito na minha vida profissional, foram as famílias de trabalhadores da fazenda. Essa fazenda chegou a ter 50 famílias morando e pessoas simples, mas pessoas do bem, sabe? E eu cresci, né? Todas as férias, sábado, domingo, feriado, carnaval, eu ia para lá, ficava lá, dormia lá. E então eu cresci junto também com esse pessoal mais simples e depois tive muito afilhado, fui padrinho de muitos de casamentos, de muito batizado. E foi um período na minha vida que eu conheci a agropecuária, né? Me encantei pelo negócio e me apaixonei, na verdade, né? Então, isso me marcou muito, toda a trajetória da minha vida, e eu devo muito também, principalmente, a esse meu tio Rogério,
que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me acompanhou aí em vários momentos da minha vida. Ô, Carlos, muito bacana você contar isso. Nós vamos ter o ponto para falar também, né, de conversa de família, mas aí quando você toca nessa história e vem lá de trás, como você falou, do avô italiano, imigrante no Brasil, a gente sabe muito da história dos italianos no Brasil, né, em lavouras de café, em Minas Gerais, no estado de São Paulo, né, isso é contado aí em prosa e verso, em filme, e a gente vê isso com você, conhecer isso da história é muito bacana e principalmente conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, conhecendo o trabalho da sua família. Depois nós vamos ter um tempo especial para isso, mas já dá para ver, Carlos, que você traz isso mesmo lá de trás. Você ainda colocou no roteiro que você passou para mim do pé na roça. Então, literalmente, do pé na roça, a raiz. E hoje, nos dias atuais, o que você vive com a sua família, acredito eu, que tem muito desse Carlos Cunha, criança lá de trás, aprendendo com o avô, aprendendo com o tio Rogério e aprendendo, como você falou, eu achei muito bacana, anotei aqui, com a família dos colonos ali da fazenda, né? Muito bacana isso. Eu queria que você dissesse um pouco disso para nós, da seguinte sentido: o que isso que você trouxe disso hoje, dessa sua raiz, para a sua atividade no seu dia a dia? Eu acho que os princípios da família, né, eles são a base da nossa vida, né? Os princípios morais, éticos, todas as virtudes possíveis. Hoje a gente aprende na base dentro da família, né? E eu tive a sorte também, né? Através do meu pai, da minha mãe, foram pessoas que hoje não estão mais aqui com a gente, mas foram pessoas que me ensinaram muito. E tudo isso faz com que a gente... Uma vez eu vi uma frase que o futuro de um homem é a soma de tudo aquilo que ele fez no passado, né? Eu acho nada mais certo do que essa frase, porque a gente não aprende hoje, né? Hoje você aprende a mexer com informática, aprende a dirigir um carro elétrico, mexer com computador e várias coisas, mas sem os princípios morais que a gente traz da família, né? E lá do pessoal, né, da fazenda, lá, as 50 famílias que existiam lá, elas me ensinaram muito também, né? Principalmente nos itens de humildade e simplicidade, né? Eram pessoas muito humildes, muito simples, mas de grande coração. E isso eu conheci e costumo colocar em prática nesse dia, né? Isso aí, Jesus Cristo, o homem mais importante do mundo, na verdade, já ensinou isso. Era o homem mais humilde que tinha, né, nessa terra, né? Então, talvez seja uma das maiores virtudes que um homem possa ter é a humildade, né? Ok. Bacana, eu estou anotando aqui, rapaz, vai dar umas 50 folhas de conteúdo dessa conversa sua, de tudo que você tem para ensinar para nós. E não podia deixar, cara, para a gente finalizar essa parte da conversa aqui, você está falando, eu estou pensando comigo, nesse mundo louco que a gente vive hoje, vamos falar a verdade, essa molecada que muitas vezes não sabe respeitar um pai, uma mãe, não sabe respeitar os mais velhos, a gente vê toda hora aí situações delicadas nesse sentido, principalmente na roça, a gente vê e mudou muito o perfil, né? Eu também, quando mulher, ia para a fazenda do meu avô e também fui criado muito na fazenda do meu avô e convivi com os funcionários da fazenda, com o pessoal da fazenda no dia a dia ali da atividade. Tive muito isso, dessa questão da humildade, de conviver com gente diferente e tal, e vivi isso e graças a Deus eu acredito também que tenha formado uma bagagem muito boa para mim. E nesse mundo louco que a gente vive hoje, a gente vê que às vezes, infelizmente, nós estamos vendo um contrário disso. Que dica que você pode deixar para esse povo hoje, vamos dizer, o jovem que está formando e vai voltar, por exemplo, à fazenda do pai e que vai conviver ali com algumas desavenças e que vai conviver com um empregado da fazenda e que vai ter esse contato que hoje muitas vezes é difícil. Que dica que você pode dar para essa pessoa? Eu acho que uma das coisas que mudou muito o perfil, por exemplo, da atividade rural, foram as escolas, que antigamente as escolas eram no meio rural, né? A maior parte das escolas, então ali o pessoal convivia especificamente ali naquele meio. Hoje, muitas vezes, na maioria das vezes, né, as prefeituras mandam buscar os alunos nas escolas, né, na roça, para estudar na cidade.
E muitas vezes eles chegam nas cidades e aprende muita coisa de bom, mas aprende também algumas coisas que são ruins, né? Muitas vezes envolvendo droga e outras coisas a mais. E isso, querendo ou não, atrapalha muito o dia a dia das propriedades, né? Então, eu acho que nós vamos falar aqui mais na frente. Eu acho que hoje a agropecuária moderna ela tem uma característica muitas vezes de segurar os filhos dos produtores rurais e os filhos dos funcionários, né, na atividade rural, né? E isso é uma coisa, a partir do momento que haja tecnologia, que os pessoal sintam que aquela atividade realmente traz renda e bem-estar, as pessoas, aí o negócio vai começar a mudar, né? Isso a gente está vendo em alguns setores, que depois eu vou falar um pouco, na hora que falar sobre o queijo, eu vou falar sobre essa tendência que acontece hoje no agro, no meu ponto de vista. Perfeitamente. Pessoal, quero deixar uma dica aqui, falar uma coisa para mim. As perguntas, se mandar no Instagram aí, aparece aí, né? Então, nós estamos com a produção aqui também com o Guilherme. Ele está no Instagram ao vivo com a gente aqui. Então, se vocês quiserem mandar, conforme a gente vai conversando aqui, mandar uma pergunta, uma dica, um incentivo para nós, pode mandar que a gente gosta, viu? Rodrigo Carneiro Brito, boa, Geraldo. Grande Rodriguinho. Suzana Joana entrou aqui, o Henrique Vilela. Laís, boa noite, doutores. Aí, a Laís é sua esposa, né, cara? Tá acompanhando a gente lá? Não é, não sei quem é. Não é. Tem aqui também o Zé Eduardo Coutinho, boa noite, turma de peso. Turma de Itanhandu, daí, Passa Quatro. Danco Gui, Agrominas, Rodrigues, Torres Léo, nossa, um pessoal, galera gigante aí. Ô, rapaz. Peso, que legal, gente. O Gui e o Carlos ainda falou e ele não era a pessoa ideal para começar esse negócio, não. Você imagina bem? Não. Eu acho que Essa bagagem. a gente fica muito feliz aí do pessoal tá tirando um tempinho aí para ouvir aí a gente às vezes contar algum caso, né? E eu tenho certeza que muitos aí dessa turma que está assistindo aí vão acabar vindo aqui também, sentar na mesma cadeira que eu estou assistindo aí. Todos eles têm uma rica história aí para contar, uma tradição muito grande também no agro e na conversa Fiagro aqui tem muita moda para contar. Né? Não é demais. Eu falo, cara, eu brinco sempre, já viu falar em todo Geraldo é meio contador de causa, né? Geraldo Mineiro do sul de Minas é mais ainda. Então, nossa senhora, aqui nós vamos que vamos. Nada melhor do que você para ter esse programa. Né? Vamos lá, o Carlos. Aí o seguinte, diante de tudo isso aí que você falou para nós, dessa sua origem, a história do avô, do tio, a família como um todo, medicina veterinária foi meio uma consequência na sua vida? Como é que foi isso? Da onde veio essa coisa do curso de buscar medicina veterinária? Normalmente, quando a gente está terminando escola, tudo, a gente fica sempre dúvida do que fazer o teste vocacional, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive outro sonho de ser outra coisa sem ser médico veterinário, né? Era um sonho desde pequeno, em função de eu crescer nessa fazenda, né? Que eu já relatei aqui atrás. E lá é uma fazenda que recebia muito técnicos do Brasil inteiro, de diversas áreas, né? E eu ficava lá, né? Toda oportunidade, aprendendo, assistindo. E isso fez cada vez mais eu ter uma certeza do que eu gostaria de fazer, né? Então, eu fiz medicina veterinária, né? Tenho muito orgulho de ser um médico veterinário e tenho mais orgulho ainda porque eu tenho 2 filhos que também são médicos veterinários e uma nora também, médico veterinário. Então, quase que a família inteira, vocês podem ver o assunto que a gente conversa no dia a dia nosso, né? Não poderia ser outro sem ser o agro, né? Dos filhos eu sabia, agora da nora também não. Então a família também. inteira lá. Família inteira. Daí não tinha como escapar. Então a conversa é veterinária, pecuária todo dia. Chique demais, eu quero. E na sua formação? Você, obviamente, daqui a pouco nós vamos chegar
na prosa como um todo mesmo para falar das búfalas, que eu anunciei muito falando sobre isso, mas obviamente, antes de chegar nisso, teve aquela trajetória profissional. A sua trajetória como médico veterinário ali, no desenvolvimento da carreira, como é que foi isso lá atrás, quando você formou, o que você começou a mexer? Conta um pouco disso para nós. Então, eu comecei, me formei, né? Fiz a medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédica. E depois de formado, eu tive a grata oportunidade de trabalhar também na fazenda, na qual eu cresci e fui criado. E com muita satisfação, né? Eu trabalhava lá e tinha também... eu montei junto com o Jarbas, lá de Itanhandu, e com a Valéria também, colegas, né? Nós montamos lá uma clínica veterinária em Itanhandu, chamada Clivete. E essa clínica, a gente atendia fazenda, né? Toda a parte de clínica, reprodução, cirurgia, e foi um período bem interessante na vida, né? Depois, eu ingressei no laticínio Alhambra, também trabalhando, dando assistência aos produtores, somente na parte de produtor mesmo, nada na parte de política leiteira, só na parte de coisa. E em 1990 eu fui convidado para trabalhar na Parmalat. Parmalat, na época, estava em franca expansão, né? Comprando tudo que tinha, né? E aí eu entrei na empresa. Aqui em Damonte mesmo? Comecei aqui na Parmalat, trabalhando aqui. Eram 5 regiões. Aqui a região englobava aqui Itamonte, Virgínia. E aí, na sequência, assim que a Parmalat... Eu entrei em fevereiro, em março a Parmalat já comprou mais, acho que 20 e poucos laticínios. E aí eu fui convidado, assim, sem querer, para assumir uma região leiteira, para ser o supervisor de política leiteira de uma região que envolvia, eu acho que quase 10 cidades. E aí foi um período que acabou, eu, sem querer, né, tive que assumir, um período que a gente trabalhava muito na parte de gerenciamento, de compra de leite, principalmente, né? E foi bem interessante, né? Foi um aprendizado constante. Não foi fácil para mim, né? Muito jovem ainda e com responsabilidade enorme. E aí eu trabalhei até 2000 na Parmalat e saí junto com um colega, com o meu cunhado Roberto e com a minha prima Ana. Nós montamos uma propriedade leiteira. E só que dentro da Parmalat houve um período muito interessante, que eu trabalhei um período nessa parte da pecuária leiteira, de compra de leite, dessa parte de bacia leiteira. E só que a Parmalat crescendo, e aí um grupo de técnicos, né, na qual eu fazia parte, nós procuramos as diretorias da empresa e juntos, né, nós levamos um documento propondo para a empresa para criar um departamento de assistência ao produtor, para parar de crescer mais verticalmente e crescer horizontalmente, né? Isso era o objetivo, que a gente via as necessidades aí do produtor. Então, esse foi um período muito importante para mim, né? Que eu voltei para a área técnica, né? E nesse período aí eu fui para São Paulo. De lá a gente trabalhava no Brasil inteiro, a Parmalat tinha desde Rondônia até o Rio Grande do Sul, trabalhando na parte técnica, no departamento de assistência ao produtor. E aí esse departamento fez um convênio com a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, e lá eu pude conhecer, né, excelentes profissionais, né, pessoas super qualificadas que tinham, essas pessoas nos embasaram, né, de questões técnicas, questões importantes da pecuária leiteira, e a gente rodava aí junto com eles pelo Brasil inteiro, levando reunião com os produtores, reunião com a equipe técnica da empresa, e foi um período bem importante na minha vida.
Desenvolvimento técnico para mim, eu encaro que esse foi um marco para mim, conhecer o pessoal da Exalc, né? Professor Vidal Pedroso de Faria, professor Arthur Chinelato, né? O Moacir Corse, são ícones da atividade leiteira brasileira, né? Mostraram para a gente, me mostraram um novo caminho para a atividade leiteira, né? E aí, depois, quando eu saí da Parmalat, conforme eu falei, junto com a minha prima, nós produzimos leite por um período, colocando em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido dentro da trajetória dentro da Parmalat, né? A gente trabalhava na época com pastejo rotacionado, cana e ureia, que tudo aquilo que era tecnologia de ponta para aquela época, né? Então foi um período também assim, quando, graças a Deus, nós conseguimos junto colocar em prática, tiramos bastante leite. E aí, quando eu fui convidado depois para trabalhar na BRF. A BRF era a Sadia Perdigão, né? Que tinha detentora das marcas LG, Batavo, Cotoxés. E só que aí foi um período que eu tinha que tomar uma decisão, né? Que o trabalho era no Sul, a base, né? A sede era no Sul, apesar do trabalho ser no Brasil inteiro, a sede é no Sul. E aí foi também mais um grande aprendizado, porque lá nós consegui saber o que é a pecuária leiteira do Sul do Brasil, né? Conhecer onde você tem as pessoas de ascendência europeia, né? Pessoas que realmente respeitam o técnico, respeitam a tecnologia, e a família está junto na atividade, né? Praticamente a produção de leite é proporcional ao número de filhos. E aí foi um período muito interessante também, porque quando eu fui contratado, eu já fui contratado também com algumas missões, né? Primeiro, de colocar em prática lá o programa de boas práticas no Brasil inteiro, de boas práticas de produção de leite. E o segundo era um projeto muito interessante de produzir 2.000 novilhas em convênio com uma empresa lá do Pará, da Agropecuária Santa Bárbara. Então, era um trabalho que eu fazia com muito prazer e foi muito prazeroso para mim. Fiz grandes amigos lá na BRF, lá no Sul. Tive que aprender a tomar o chimarrão, né? Que não é fácil. Mateou com a turma lá? E aí, quando meu pai faleceu, em 2014, eu vim embora. E nessa oportunidade, eu voltei para trabalhar no Laticínio Alhambra. E aí foi um período bem interessante também. E no Alhambra, eu pulei aqui um período, em 2004, em 2003, quando ninguém tinha no Brasil uma produção, um pagamento de leite para qualidade, eu propus para o proprietário do Laticínio Alhambra, o senhor Moacir, falei, senhor Moacir, eu acho que naquela época a qualidade do leite era a Lisarol, né, a água no leite, só, né? Tinha demais. E aí eu propus, falei, o que o senhor acha? Vamos fazer o pagamento do leite para os produtores aqui pela qualidade. E ele, na hora, ele topou, falou, pode colocar em prática. Então, isso em 2000, começamos, o primeiro pagamento surgiu em março de 2004, né? Houve de início, né, muitos produtores relutaram com relação ao pagamento, falaram que não, isso não vai dar certo, né? Porque ninguém fazia, né? Tudo que ninguém faz é difícil no começo, né? E hoje, dizer com certeza que talvez uma das principais ações do Laticínios Alhambra em toda a sua história talvez seja esse pagamento para qualidade, que mudou muito, né? O perfil, né? Você tem uma entrada de leite de qualidade, você consegue fazer produtos de qualidade, né? E com certeza também o sucesso se deu muito em função dos produtores, né? Produtores altamente qualificados, né? Os produtores que toparam, compraram essa ideia
a empresa, o Alhambra fez uma parceria de estalo com a Clínica do Leite, né, que é um dos laboratórios de ponta lá da Exalc, e para embasar todo o trabalho, né? E aí foi um período de muito ganho para todo mundo, né? Demais. Ganhou o produtor, ganhou a indústria, o ganha, ganhou o consumidor, né? Ganhou o consumidor, o produto final ali. E isso até hoje, né? A região, quando se fala na região aqui, pegando essa nossa região, não só Itaiandu, mas o entorno aqui, né? Pouso Alto, Itamonte, Passa Quatro, Virgínia, São Sebastião. Aqui, quando se fala nessa região, em qualquer laticínio do Brasil, sempre tem a questão da qualidade do leite. Sempre todo mundo sabe que por aqui o produtor ele encara a atividade diferente, né? Você vai visitar uma fazenda de um produtor, você sabe, esse produtor aqui manda leite para uma empresa séria. E hoje, graças a Deus, muitas empresas compraram essa ideia, né? E aí, quando foi 2014, né, quando meu pai morreu, eu vim embora para cá. Quando cheguei aqui, foi aonde nós começamos com o queijo, que eu acho que é uma conversa um pouquinho mais para frente. Vamos contar. Né? Ô, Carlos, ô Gui, tem bagagem ou não, homem? Fala comigo. Ô, pessoal, vocês fiquem à vontade aí, se tiver pergunta, o Gui vai mandando para nós, mas é muito bacana. Eu falei, esse podcast, o objetivo dele vai ser ouvir história de quem vive o agro mesmo, de quem vive na essência. E essência igual essa que o Carlos está contando para nós, é difícil de achar. Você vê, ele vem contando história desde a família, do avô, do tio, falando de pioneirismos ali, desde a década de 90, quando não se falava, né? Quando não se falava em tecnologia no leite, quando não se falava em pagamento por qualidade do leite, agregação. Hoje é tão normal falar de agregar valor, né? Falar de agregar valor a um produto, para você oferecer melhor para o seu consumidor. Como ele falou, e agora? Uma relação ganha todo mundo, ganha a indústria, ganha o produtor, ganha o consumidor. E isso lá atrás, imagina isso, como ele citou aqui, rodando o Brasil lá na década de 90, onde antigamente, né, vamos dizer, não tinha as facilidades que hoje tem. Ele citou aí teste, por exemplo, de leite, que era só alizarol. Hoje você tem diversas tecnologias. Era o leite na mão, né, cara? A ordenhadeira estava começando, como era o negócio? Ordenhadeira só no sul que tinha mais, né? É verdade. Para chegar depois não é o que é hoje. E ele já veio com isso, já veio com esse pioneirismo que está intrínseco mesmo na história deles. Aí, cara, depois, diante disso tudo que você falou aí, eu queria que você falasse um trechinho disso para nós. Você falou que rodou no Pará, né? Tem a relação da Exalc aí, os professores da Exalc, foi para o sul do Brasil, você é aqui Rondônia, do sul, Nordeste. olha para você ver, Rondônia, Nordeste, você veio dessa região nossa, sul de Minas aqui, nesse Brasil gigantesco que é, nesse agronegócio com muita particularidade, né? Cada um tem o seu regionalismo, tem o seu jeito, né? No sul você tem uma cultura, no norte você tem outra, no nordeste você tem outra, aqui no sul de Minas é outra. Quais as dificuldades que você encontrou ao longo dessa trajetória aí, vamos dizer, igual você falou, quando você foi tentar aqui pagamento por leite, teve gente que relutou. Então, eu acredito que histórias como essa, você também, por esse Brasil agora, encontrou dificuldades. Quais as dificuldades? Você fazer um breve resumo para nós, das dificuldades que você encontrou e como é que você driblou e passou por elas. Realmente, as dificuldades são grandes, né? Foram grandes. Eu sempre falei que eu acho que o departamento de extensão rural de qualquer empresa deveria ter um psicólogo ajudando, trabalhando na empresa. Porque muitas vezes você chega para um produtor com uma tecnologia que vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, fazer ele mais feliz, e ele reluta por implantar, né? Então, o mais difícil é entender isso, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu visitei, trabalhei muito na área, por exemplo, no Mato Grosso, lá na região de Rondônia, no Pará, que tinha muito assentamento, né? E o assentamento, muitas vezes, são produtores que não são da atividade, eles são produtores que moravam, às vezes, na região, às margens lá das rodovias, às margens dos grandes centros, e ganharam um pedaço de terra e estão lá. Então, você chega para o cara e fala, você deve melhorar suas pastagens, você tem que
Muitas vezes, coisa básica, não é trazer a tecnologia, às vezes é coar o leite, anotar a cobertura, anotar a aparição. E isso para o cara, muitas vezes, eram coisas difíceis, né? Parece simples, às vezes não é, né? E isso, eu acho que, por isso que lá nas regiões do Sul, principalmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em função daquela cultura, daquele pessoal que já vem, né, do lado italiano, o lado alemão, principalmente, são pessoas que passaram por muitas dificuldades na vida já, né? Passaram por guerras, por fomes. Esses caras, parece que eles acreditam mais na tecnologia, né? Agora, cabe ao técnico também, muitas vezes, levar a tecnologia certa para o produtor, né? Eu sempre falo que o técnico bom é aquele que leva o produtor a ganhar dinheiro, né? Não tem, eu sou PhD e não sei o quê, tenho doutorado, mestrado, mas você está ajudando o produtor a ganhar dinheiro? Você está levando a tecnologia certa? Às vezes você pega a cura do umbigo do bezerro, pode ser uma altíssima tecnologia para o outro e o outro fazer a FIV, seja a tecnologia de ponta para outro, né? Então a gente tem que respeitar isso, né? E a sorte que hoje no Brasil a gente está vendo os produtores de leite, ou seja, importante não é o tamanho dele, se ele é grande, se é pequeno, né? Aquele que respeita a tecnologia, que tem condições de administrar seu custo, né? Muitas vezes com dedicação, com trabalho. Esses são os produtores que provavelmente vão ficar na atividade, né? Mas faltou eu falar também um período, né? Eu trabalhei um período na cooperativa Serra Mar, em Guaratinguetá. Foi um período também muito importante da minha vida lá. Eu levei o programa de boas práticas para 200 fazendas. Foi um trabalho também que eu fiquei muito feliz, porque houve muito resultado. A cooperativa ela incentivou muito os produtores também a implantar o programa. E eu trabalhava nesse programa com muito prazer também. Foi muito prazeroso para mim esse período. Beleza. Quero mandar um abraço, aproveitar o gancho do Carlos aí, ó. Mandar um abraço pro pessoal da Serra Mar mesmo. Meu amigo Serginho também, o Serginho do Coelho, que tá lá em São Luís do Paraitinga. Ele espalhou a conversa nossa aqui para a turma lá da Serra Mar. E tanto o Carlos quanto eu recebemos aí diversas mensagens de apoio, de incentivo da turma dizendo que estava lá e acompanhar nós. Como é que tá a turma aí, Gui? Tá em peso aqui, Gê. Vou ver uns comentários aqui pro pessoal. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos descer aqui para baixo. Vamos lá. Rodrigues, 012, a Torres Léo, Luiz Eduardo Mancilha, Gu Junqueira, Luiz, Júlio Carvalho, Mariana, Neto Anário, Nayara Rodrigues, Cultivar Insumos Agrícola, Alexandre, CNN, Luiz, Rafael. Se eu beber aqui, vou ficar até amanhã. Aí, cara. Esse G é fera. Rapaz, como eu disse pro Carlos antes aqui, mentira a gente tem bastante para contar. Então nós vamos levando. Ô Carlos, e aí nós já vamos entrar na atividade de hoje, começando a falar no que você vive no dia a dia. Mas a minha curiosidade é o seguinte: você mesmo citou aí, nós estamos aqui, podemos falar você com maestria, se eu estiver falando errado, você me corrija por gentileza. Estamos aqui na região, vamos contar, né? Passaquato, Oswaldo, Itanhandu, São Sebastião, Virgínia da Monte, numa das maiores bacias leiteiras do Brasil. Não sei se a nível, vamos dizer, de média de produção, mas em quantidade, se contar com os grandes produtores, e a gente numa das maiores bacias leiteiras do Brasil. Nessa questão, eu queria que você dissesse para mim o seguinte: o que dessa época de 1990, que você citou aí, você rodando o Brasil e depois voltou para cá, o que você viu de evolução nessa trajetória toda, desde aquele leite à mão, né, jogando bota de vaca na cara de bezerro, para tirar o bezerro da vaca ali para encher o saco, até hoje, onde a gente já fala de pagamento,
por qualidade, onde a gente já fala de tecnologias, de ordenha, e uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro nisso aqui também, principalmente para o pequeno produtor. A gente sempre fala, eu gosto de falar nessas andanças aí, palestras e tal, que duas coisas. Primeiro, quando se fala de agronegócio, às vezes assusta muito, parece que é uma palavra, um palavrão, que o pequeno produtor não tem acesso. E eu digo que não, porque o negócio, independente de pequeno, médio ou grande, o produtor está inserido, né? Então, o produtor que tira 2.000, 3.000 litros de leite por dia, 40 mil litros de leite por dia, ele está inserido numa cadeia do agronegócio. O que tira 200, 300 também está, né? Claro, com as suas proporções, mas também está. Então, ele não pode ter medo de dizer que está inserido nesse agronegócio. E outra coisa que eu gosto de dizer também é a questão da tecnologia. A gente fala de tecnologia, às vezes assusta, né? Principalmente o pequeno produtor. Que o cara acha que vai gastar muito, que não é para ele, que se ele fizer isso ele vai ter problema, mas que hoje a gente tem tecnologia também para atender o pequeno, o médio e o grande produtor, seja na pecuária de leite, seja na fruticultura, enfim, no agronegócio como um todo. E você acompanhou essa evolução toda, vamos dizer, tanto do agro como negócio, realmente, né, de ganhar dinheiro, de agregar valor, como você citou, como a evolução da tecnologia, desde o leite no balde lá atrás até as ordenhadeiras robô que nós temos hoje. Você que acompanhou isso tudo, o que você viu para a nossa região nessa evolução? A sua pergunta é extremamente interessante, né? No início da década de 90, houve uma expansão muito grande do leite para as regiões planas do Brasil, caminhando para o oeste, como caminhou nos Estados Unidos também, né? E naquela oportunidade, né, muito se falava que o leite aqui na nossa região ia acabar, porque nós estamos aqui nas terras altas da Mantiqueira, né? E então isso naquele período, né, gerou assim uma insegurança muito grande por parte do pessoal, né? Falar, não vamos conseguir competir com esse pessoal que trabalha aí nas regiões planas, né? Onde estão perto do grão e com uma facilidade maior. E isso, eu acho que o produtor da região é, antes de tudo, um forte, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e se estruturou, né? Hoje, voltando aqui para a gente, como você falou, nos dias de hoje, a gente vê propriedades aqui que não devem nada às melhores fazendas do Brasil, né? A gente não tem muito volume de produção, mas nós temos excelentes produtores com médias altíssimas aí, tirando um volume muito grande de leite, aproveitando as áreas agriculturáveis das meias encostas, né? Para produção de volumoso, geralmente silagem de milho, e com a qualidade do leite muito bom, com bons equipamentos. Então, eu acho que muita gente fala que a nossa região é uma mini Castrolanda, né? Porque Castrolanda, a região de Castro, hoje é a principal bacia leiteira do Brasil. E aqui eu acho interessante essa comparação, porque realmente faz a diferença. Agora, uma coisa que é interessante falar também, que nessas andanças que pelo Brasil inteiro, a gente via muito rebanhos, né, principalmente no norte, rebanhos vindo de vacas de leite, vindo muitas vezes de gado de corte, com animais de baixa produção, né? Aqui já pega a nossa região, sempre teve aqui uma origem muito importante aqui, né, que começou aqui com o meu bisavô Batista Scarpa, né, importando gado, o Dr. Castro ali na região de Passa Quatro, o seu João Costa, lá no Bom Sucesso, em Itanhandu, o saudoso seu Manuel Jacinto Gonçalves, seu Manuel Boanata, né? Que teve, né, trazia, importava aí, vendia tourinho aí. Então, a região nossa, eu acho que ela foi muito beneficiada na questão genética, né? Ela já partiu de um gado de muita qualidade, né? Isso, querendo ou não, ajudou muito a região, né? Hoje a gente basta ver aqui os torneios leiteiros aqui da região, né? Você vê, às vezes, um produtor pequenininho ali, com vaca dando 60, 70 quilos de leite, né? Quer dizer, ele não tem aquele ranço daquela vaca de corte no meio, né? Que isso leva muitas e muitas gerações para perder o seu DNA de corte, né? Isso
Então, eu hoje vejo com muito alegria aqui, né, de ver as fazendas aqui na região. Ainda temos propriedades, ainda de alguns produtores, né, que relutam com a tecnologia, né, que acham que deve fazer o que o avô dele fazia. Mas isso eu acho que hoje é a minoria, né? E a gente, graças a Deus, tem muita gente boa aí na nossa região, né? De referência. Servindo de referência aí para o Brasil inteiro, né? Legal. Tanto é que a evolução de genética, manejo, sanidade, nutrição, né? Você acompanhou tudo isso, trazendo isso das diversas regiões por onde ele andou para esse sul de Minas, nós tornar, como ele disse aí, uma mini Castrolanda, também numa das grandes bacias leiteiras desse Brasilzão nosso aí e de Minas Gerais como um todo. Ô Carlos, e aí, rapaz, tem a grande curiosidade do negócio. Você, um homem nascido e criado na fazenda leiteira, como você mesmo contou para nós aí, rodou esse Brasilzão todo com vaca leiteira e aí surge as búfalas, rapaz. Você foi trazer um negócio que veio, depois você vai contar isso ao longo da história para nós, né? As búfalas lá do norte do Brasil, que a gente conhece de histórias aí, né? Na ilha de Marajó, lá no Pará, na Rondônia. E você vai contar para nós o seguinte, e daí, como é que surgiu o Carlos Cunha, que essa marca que está mostrando para nós aqui? Aí nós vamos falar mais à frente ainda disso, o Carlos Cunha das búfalas. Como é que veio isso aí, cara? Então, parece uma loucura, né? Mas talvez muita gente deva falar isso, que a gente é louco, mas o que acontece é o seguinte, quando eu voltei lá do Sul, né, em 2014, a gente estava com a propriedade leiteira parada, né, e eu cheguei para a família e falei para eles, vamos mexer com alguma coisa diferente. Que eu conto para os turistas que vão lá no sítio, falam que aqui a região, as mulheres ficam bravas com os maridos, que vai numa festa, num casamento, os homens só falam em vaca, né? O assunto em pauta. Aí fomos visitar um criador de búfalo lá em Oliveira, do laticínio Bom Destino. Hoje é o maior produtor de leite de búfala da América Latina, o maior laticínio. E eu conhecia ele desde o tempo que ele mexia com vaca lá, o João. E ele sempre convidando a gente para ir lá. Aí fomos lá. Fomos uma família inteira, né? Chegamos lá, ficamos encantados com as búfalas. Foi um período, foi muito legal. Aí conseguimos, ele não arrumou as búfalas para a gente já queria comprar algumas búfalas dele, mas nós descobrimos ali perto de Lavras um criador que tinha um gado muito bom. E lá nós compramos 20 búfalas para dar cria, 20 novilhas de primeira cria. E aí, sem conhecer nada, né? Porque na faculdade a gente aprende, mas assim, só por alto, né? Só aprende as raças de búfala, mas... Aí, quando as búfalas chegaram aqui, né? O mineiro, muito tradicionalista, falou pra gente, não vai dar certo. Esse bicho é selvagem, esse bicho mata leão. E, na verdade, o pessoal confunde muito, né? Porque o búfalo que é selvagem, que mata leão, é lá na África, né? O Brasil não tem búfalo selvagem. Na verdade, existe uma região de Rondônia chamada Vale do Guaporé, que tem 5.000 búfalos que são asselvageados. E o governo de Rondônia comprou umas búfalas para incentivar uma produção numa região lá de banhado. E a fazenda foi abandonada e esses búfalos ficaram asselvageados, mas são diferentes dos búfalos daqui, que depois a gente vai falar das raças, né? E aí começa a nossa história no búfalo, né? Carlos, e eu tinha, rapidinho, só te cortando aqui, você falou antes, eu já tinha colocado aqui, ó, que certamente você foi chamado de doido. Né? Como diz um amigo meu, e brinca, você só não foi chamado de gente boa, mas foi chamado de doido, louco, o que você vai fazer da vida? Porque, como você falou, né? Você foi atrás, foi em Oliveira, foi em Lavras, veio trazer para a Serra da Mantiqueira a búfala, ouvindo o povo falar aí que búfalo matava leão, da selvageria, desse negócio todo, e trouxe para Itanhandu. Então, realmente, mais uma dessas coisas, do tempo todo que você fala, eu estou notando, estou prestando atenção, do pioneirismo das coisas. Pioneirismo, como você citou do leite aí, depois nós vamos contar um pouco disso, e o pioneirismo trazendo essas búfalas. E nesse pioneirismo também, tudo que é pioneiro é custoso, é difícil demais.
Quando você chegou com esse gado aqui, que dificuldade você topou? Então, as dificuldades já começaram primeiro, né? Elas foram dando cria, né? E a gente não tinha noção, né, nenhuma, né? A gente está acostumado a mexer com vaca holandesa, né? Não um animal totalmente diferente do bovino. E aí a gente estava preparado para fazer a mussarela de vaca. E não tem muito segredo fazer a mussarela da vaca, né? Mas ninguém falou para nós que o leite de búfalo chama leite só no nome, né? Na hora da gente filar a massa não dava liga, ela não dava sustentação, ela partia. Aí nós procuramos amigos queijeiros da região, né? Todo mundo amigo, com muita boa vontade. Uns nós levamos leite, outros foram lá. E aí, por surpresa nossa, ninguém conseguiu fazer. Aí nós ficamos desesperados, né? A gente queria mudar uma tradição secular da região, né? Todo mundo chamando a gente de louco. E aí a gente tinha um cachorro fila lá, pesando uns 100 quilos, tanto comer queijo que não dava certo. E numa cidade pequena, né, como Itanhandu, todo mundo compartilha as dores e alegrias, né? Então, nós recebemos a visita do pessoal da Renovação Carismática, que foram lá fazer oração. A minha sobrinha levou uma cunhada dela, que era monja budista, sempre no sentido de ajudar a gente, né? Mas o queijo não nasceu, aí nós ficamos mais desesperados ainda, né? Quando a gente estava no auge do desespero, eu acho que as orações do pessoal começou a fazer efeito. Nós descobrimos que a Associação Brasileira dos Criadores de Búfalo estava trazendo um italiano, um veterinário, professor da Universidade de Nápoles. Nápoles é a capital italiana da búfala, né? E aí esse curso apareceu sem querer na nossa frente, né? Eu acho que foi Deus que colocou na nossa frente. Com certeza. E aí o Pedro, meu filho mais velho, ele saiu daqui um final de semana, foi fazer o curso com esse italiano lá em São Paulo. Quando ele voltou no final de semana seguinte, fez todos os queijos. Aí começou a nossa peregrinação no negócio aqui, né? Então foi um período de grande aprendizado, né? Um período muito difícil da vida, que a gente até não gosta muito de lembrar, né? Porque imaginou se a gente não consegue fazer o queijo, né? Porque o leite tem uma característica de búfalo, que é uma característica que a gente tem que vender o leite para um laticínio. E o laticínio de vaca, ele não pode comprar leite búfalo, ele pode comprar sim, mas separado, ele não pode misturar o leite com o leite da vaca, e a fabricação também, ele tem que fabricar separado. E aí, então, a opção nossa era fazer o queijo ou fazer o queijo. Não existia outra opção, né? Então, foi um período muito difícil, né? E depois a gente vai falar dos prêmios aqui. Quando nós ganhamos o primeiro prêmio, então, foi lá em Belém, nós ficamos extremamente felizes, né? Porque a gente nunca imaginava que ia conseguir fazer esse queijo, né? Ô, Carlos, mas você falando aí e não gosta de falar, de lembrar das dificuldades, se você me permitir, eu acho que é até muito bacana você compartilhar isso e contar, né, essas histórias. Tem uma frase, se eu não me engano, se alguém tiver aí, se você souber, me corrija aí, mas parece que tem uma frase que diz que a diferença entre o louco e o sábio é só porque um tentou, né? E o outro, se eu não me engano, a frase é essa mesmo. Salvo engano aí, mas parece que a frase é essa mesmo. Então, um tentou e executou, e o louco às vezes deixa a ideia para trás, e você colocar isso, e hoje você está colhendo os frutos. Então, eu acho que essa dificuldade serve de trampolim, né, para você mostrar. E eu gostei de um negócio que você falou, e tomei nota aqui, ó, de mais uma vez a pegada italiana na sua história. Você contou lá de trás, e depois, anos depois, você foi buscar, né, em Nápoles, com um profissional de Nápoles, que é a capital mundial da búfala, aonde você foi buscar um italiano, o jeito de fazer o queijo de búfala dar certo. Aí você vê como é que a coisa é sequencial mesmo, né? A Itália aparece na minha vida de diversas maneiras, né? Em várias etapas. E uma delas hoje é através dos queijos que a gente mais produz, que é o carro-chefe nosso, é a burrata e a flor de leite, que são os queijos típicos da Itália também. Né? Como é que é isso hoje com vocês lá, cara? O queijo, igual já pegou nesse assunto, aí já vamos puxar esse gancho. Os queijos hoje que você produz,
o que tem, vamos dizer assim, né, uma preferência do público, né, se tem cada queijo com um tipo de situação, igual tem o vinho, né, por exemplo, igual no italiano tem muito com comida, né, massa e tal. Como é que é isso aí? Não só a búfala, mas a vaca também tem uma característica que é uma riqueza, o leite é uma riqueza muito grande, que é do mesmo animal, é capaz de se fazer diversos tipos de queijo, né? Isso é uma riqueza muito grande. Eu estava vendo agora esses dias que na França tem 1.100 tipos de queijo de cabra. Quer dizer, olha que variedades, né? Então, no búfalo tem isso também, né? Você tem, apesar de ser um mesmo animal, você produz diversos tipos de queijo. Hoje a gente produz em torno de 15 tipos de queijo lá. E o principal é a burrata, que é o carro-chefe nosso, muito usado principalmente em restaurantes, né? Vai o casal num restaurante. Os restaurantes normalmente de médio para chique serve normalmente uma burrata de entrada, né? Então, esse é um público bem forte nosso, que é esse tipo de queijo, né? Mas temos para todos os gostos, né? Temos mussarela recheada, mussarela temperada, temos doce de leite, que é um produto nobre, que eu acho também. Temos queijo meia cura, temos requeijão, temos até o queijo tipo parmesão, a gente tem lá. Nós vamos falar um pouquinho também, pode concluir. Inclusive, agora domingo, nós vamos fazer lá, né, junto com o pessoal do roteiro da Mantiqueira, nós vamos fazer lá o super queijo. Vai ser o maior queijo de búfala já produzido no Brasil. A gente até convida o pessoal, vai ser no período da manhã. A ideia é fazer um queijo em torno de 50 a 60 quilos. E vai ser com a massa do queijo do parmesão. Pessoal, quem não sabe ainda, vocês podem ver aí também pelas redes sociais, seguir lá o pessoal da Perola da Serra. Lá também nós vamos falar sobre isso, um pouco do turismo rural. Então lá tem muito disso também. Você pode marcar a visitação, pode chegar lá, vai ouvir as histórias do Carlos, vai conhecer ele, os filhos, a esposa, a atividade como um todo, vai ver, né? Não pode entrar, mas ver por fora um pouco da produção do queijo, e é muito bacana. Então vocês podem entrar aí também pelas redes sociais, ver o pessoal da Pérola da Serra aí, se tiver curiosidade, agendar uma visita lá, vale a pena demais. Aí, ó, ainda topa com a produção dessa aí, muito bacana demais. Ô, Carlos, e fala uma coisa pra mim, no mercado seus aí, é atacado, varejo, vocês mandam para fora do estado aí, como é que funciona isso pra vocês? Hoje a gente tem uma possibilidade de vender aqui, a gente atua no mercado num raio de 250 quilômetros, né? O limitante do queijo é o queijo fresco, né? O queijo fresco. Hoje aqui na região, né? Depois nós vamos falar do queijo Mantiqueira de Minas. Esse é um queijo mais fácil de mandar, que manda por transportadora, manda pelo correio. Agora os queijos frescos, ele tem um limitante de tempo de viagem, né? Mas o perfil nosso normalmente são empórios, são feirantes, são esses restaurantes, pouco supermercado, mas é um público bem diverso. A gente tem hoje em torno de quase mais de 200 compradores de queijo, né? Que normalmente não compram pouco por compra, mas estão sempre comprando, né? E isso ajuda muita gente também, que se a gente ficar na mão de um só, né? Também, diversifica. Se o cara ele deu um espirro lá, a gente fica gripado aqui. Né? Então, ele dá muito trabalho, mas em contrapartida, isso a gente faz a sustentação do negócio, que sem bilheteria não tem circo, né? Não tem... Gostei. E venda direta lá, né, cara? Chegou lá, visitou, conheceu, sai com a sacolinha cheia, viu, Gui? Não pode chegar lá e sair sem levar uma burrata, um nozinho, uma qualquer coisa, não. Ô, Carlos, e agora vamos fazer o seguinte, fala pra mim, desse animal selvagem que você citou aí e gera toda essa riqueza, eu gosto de brincar que o leite realmente tem o ouro branco que se fala, e é literalmente um ouro mesmo, né? E é de mamana caducando a gente toma leite, né? Então é um alimento, talvez um único, se não um único,
que está com a gente do nascimento até morrer. A gente está tomando leite, claro, não vamos entrar em detalhe aí, hoje tem alguns problemas, né? A diversidade é isso e tal, mas enfim, de mamana caducando, né? A gente está com leite. E o leite seja de búfala, como você citou, de cabra aí, seja de vaca e tal. Mas aí, mexendo com essas búfalas que estão produzindo esse leite por ser produzido tudo isso, eu queria que você falasse para nós, a criação das búfalas. Como é que é isso, o manejo, a nutrição para produzir um leite apto para você produzir o seu tipo de queijo? Como é que funciona o dia a dia mesmo da atividade? Todo leite, né, independente de ser... Ok, espera aí, rapidinho, antes de você concluir, Gui, quando a gente está falando, você está pondo as fotos aí? Então beleza, pessoal, vocês podem acompanhar, perdão aí, só cortando rapidinho. Consegue colocar, mas aqui na íntegra vai estar aqui. Então aí, ó, nós estamos com as fotos também que vão ser passadas aí ao longo da atividade, mostrando o dia a dia. Então nós estamos começando a falar agora realmente do dia a dia da atividade. Vai ter umas fotos para vocês acompanharem aí. Vai estar na íntegra. Perfeito, vai estar na íntegra do vídeo nosso aí. Todo leite, independente da espécie, né, ele é uma dádiva de Deus, né? Eu acho que se conta na história, né, principalmente dos Estados Unidos. Quando os ingleses colonizaram os Estados Unidos, diz que eles só tiveram sucesso quando levaram as vacas, porque as vacas geraram leite para as crianças, né? Que as crianças morriam de inanição. Então, o leite é uma riqueza muito grande, seja de qualquer espécie, né? Eu acho que hoje, muitas vezes, a gente vê os pais dando, às vezes, refrigerante para as crianças, né? No café da manhã, por exemplo, né? E sendo que a gente que foi criado no leite sabe não só o tanto que ele faz bem, mas o quanto ele é gostoso, né? Seja de qualquer espécie. O leite é uma delícia. E o leite de búfala, né? Ele tem umas suas particularidades, né? Como qualquer tipo de leite tem as suas, né? No caso do leite da búfala é muito rico. Ele é tão rico enquanto a vaca gasta, o leite da vaca gasta em torno de 10 litros para fazer 1 quilo da mussarela, a búfala gasta em torno de 5 litros. Então, já mostra que ele é um produto diferente, né? Então, o que ele tem de diferente? Ele tem 60% mais cálcio, ele tem 47% mais fósforo, tem 13% mais proteína, tem 33% menos colesterol e não provoca alergia nas pessoas que têm alergia ao leite. Boa. Então, você pode ver que é um produto realmente diferenciado, né? E ele tem um sabor muito suave. O pessoal acha que o leite é forte. É o contrário, ele é muito leve e levemente adocicado. Você toma o leite, você fala assim, mas esse leite parece que está com açúcar, né? E branco, né? Uma característica do leite da búfala, ele é muito branco. E aí, quando a gente vai ver os produtos puros, né, que não tem mistura de leite de vaca, ele é branco. Quando existe... Eu tenho uma sobrinha que morava numa determinada cidade, na capital. Ela falou, comprei um queijo de búfalo aqui, uma delícia, amarelinho. Eu falei, é búfalo fake, né? Não é búfalo então não é verdadeiro, búfalo. Né? Tá batizado esse búfalo aí. Mas é um produto nobre também. Nobre, que bacana, cara, que bacana. Ô, cara, e aí, fala uma coisa para nós. Essa búfala aí, que veio do norte, veio do calor, né, das áreas, né, como nós citamos aí, Marajó, Rondônia, área de muita chuva, área amazônica, e chegou nesse sul de Minas nosso aqui, Serra da Mantiqueira, frio, né, por muito tempo, um bom período do ano, os índios de chuva, a gente pode, né, até deixar passar, mas vamos dizer, tem bons índices de chuva. Como é que foi a adaptação desses animais para chegar nos índices que você tem hoje de produtividade, do manejo em si da atividade? Eu acho que seja qualquer animal, ele se adapta muito bem quando a gente tem comida, bem-estar e bom manejo, né? A gente participa de grupos aí, do WhatsApp, de pessoal dos búfalos. A gente vê o búfalo, às vezes, caminhando na neve no Canadá, búfalo no deserto na Arábia Saudita. Então, a adaptação dele, desde que a gente procura trazer para ele o bem-estar, né, atendendo às suas necessidades, eles vão ter uma condição boa, né? Tem gente que fala, o búfalo é cerqueiro.
A melhor cerca que existe é um pasto bom, né? Se você tiver um pasto bom, não tem por que o búfalo sair do pasto que ele está. Né? Então, lógico que lá na propriedade a gente procura dar uma condição de sombra, né? A sombra é muito importante para ele, porque o búfalo não tem glândula sudorípara. Então, ele morre de calor. E nós temos lá também um pequeno lago, e que a gente usa esse lago tanto para refrescá-las, né? E também quando elas vão para ordenha, que ela procura também o barro para se refrescar. Então, quando elas vão para ordenha, antes de ir para ordenha, a gente passa todas as búfalas na água, no lago, para elas ficarem bem limpas, porque a qualidade do leite não combina com barro, né? Então, elas vão chegar bem limpas na sala de ordenha. Tá? Mas a adaptação realmente é tranquila, né? Que legal. Às vezes até nessa questão do clima aí, como você falou, né? Como o animal não tem glândula sudorípara e tal, nesse clima mais fresco para nós, é até gostoso para as búfalas. Chique demais. Fala uma coisa para mim, o Carlos. A rusticidade, né? Eu acho que você já está citando um pouco em relação a isso aí, essa adaptabilidade do animal. E quantos anos vive uma búfala aí? Quantos anos de produção? Como é que é isso aí? A búfala é um animal muito forte, ela praticamente não fica doente, né? Não tem problema de casco, não tem carrapato, ela praticamente, as mastites também praticamente muito pouca, quase zero, né? Desde que a gente faça as boas práticas de higiene, boas práticas de ordenha, né? E aí, com isso, a gente consegue fazer com que, cuidando bem dos bezerros, né, para não ter diarreia, não ter pneumonia. Então, a gente vê aí búfalas, às vezes, de 20 anos aí, tá em plena forma, produzindo leite, búfala de 15 crias. Então, o que interessa para a gente não é o tempo que ela vive, é o tempo de vida comercial, né? Então, vamos considerar uma vida comercial da búfala aí de 15 a 20 anos, né? Tranquilo, produzindo aí de 12 a 15 crias, né? Isso faz com que o rebanho aumente muito, né? Nós começamos com 20 animais, hoje já temos 200 fêmeas, porque ela praticamente vive muito, praticamente não tem perda por morte. Então, o crescimento do rebanho é exponencial, né? Qual é a média? A média de produtividade? E aí que é uma coisa, né? A búfala, ela não nasceu para produzir muito volume de leite, ela nasceu para produzir muito queijo. Então, a média das búfalas, elas são bem menores do que a da vaca, né? Aqui, a gente está falando aqui no Brasil, se fala em torno de 4 a 5 litros. Hoje, a gente tem uma média de curral em torno de 10 litros de leite. Mas o que interessa para a gente é a lactação anual, né? A gente procura hoje, qualquer animal que não produza 2.000 quilos, a gente descarta. E isso faz com que as filhas, e a gente só usa inseminação artificial. Então, a gente espera que as filhas sejam sempre melhores que as mães, né? A gente usa sêmen da raça, que depois eu vou contar das raças, né? Mas a gente compra no Brasil, né? De pessoas que importam sêmen da Itália. A gente só usa uma raça italiana. Já pode puxar esse gancho aí dessas raças ali que você trabalha e as principais da atividade do Brasil. A gente pode falar das dificuldades que a gente tem com relação à produção de leiteira, né? O que é a nossa atividade? A primeira dificuldade é transformar o leite em queijo. Ele tem a sua ciência, tem a sua tecnologia, né? Que para nós foi um divisor de águas quando nós aprendemos a mexer, né? O segundo, a questão reprodutiva, que é essa questão reprodutiva, é o seguinte: na natureza, as búfalas só entram em reprodução no outono. Para que elas fazem isso? É um instinto selvagem que elas carregam, para todas emprenharem juntas, todas parirem juntas a partir de março, e aí elas protegem a cria do predador, do leão, do tigre. Isso é bem legal na natureza, né? Só que comercialmente é péssimo, porque chega no final do ano, início do ano, as búfalas do Brasil estão secas. E aí vem Natal, Ano Novo, época de maior venda, só as fazendas tecnificadas têm leite. Então, isso é um trabalho que meus filhos fazem muito bem lá, é quebrar esse ciclo da natureza. Então, a gente não trabalha com touro, a gente trabalha só com IATF,
sempre induzindo os cios, né, fazendo com que elas entrem em reprodução ao longo dos 365 dias, escalonando os partos. Porque se não chega no final do ano, a gente não teria como falar para o comprador de queijo, ó, você espera aí, não, deixa um lugarzinho na prateleira e fala para o funcionário, ó, você fica em casa, porque não tem o que fazer aqui, isso não existe, né? Então, a gente tem que... Esse é um grande desafio. O terceiro desafio é com relação à produção, né? A gente tem que fazer com que as búfalas produzam bastante leite, né? Hoje, lá na propriedade, a gente tem búfalas de próximo a 5 mil quilos de leite, e isso deixa a gente bem satisfeito e orgulhoso. E é o objetivo da gente sempre ir aumentando o ponto de corte. Hoje é 2 mil quilos, talvez em curto espaço a gente passa para 2.500, sendo que a média nacional é 1.100 quilos por lactação. Passando a média bem para cima. Então, a nota de corte é lá em cima, cara. E aí, você me dá um gancho que eu acho bom da gente falar isso aí. Você está falando de toda essa questão de produção e esse gancho que você falou aqui, ó, quebrando o ciclo da natureza para produzir e produzir bem. É um aprendizado para vocês, gestores da fazenda, né? Você, esposa, os meninos. Como é que é isso também? Além da adaptação, você falou da adaptação da búfala à nossa região, ao manejo, né, ao dia a dia, à produção, à produtividade. E a adaptação de vocês ao búfalo, à búfala, à atividade. O que vocês diariamente também, como você falou, tem que saber quando é que vai produzir certinho, para não escalonar a produção, para não ter problema, né, de não ter o queijo para o mercado. Enfim, como é que é isso também para os gestores? Processo como gestão do dia a dia. Todo dia também é igual leite de vaca também, todo dia tem uma novidade, às vezes indesejada. Todo dia é igual, nem um dia é igual ao outro, né? Então, na verdade, é um aprendizado 24 horas por dia, né? Porque a gente não tem referência, porque quando a gente mexe com vaca, né? Você tem alguma dúvida, você atravessa a cerca ali do vizinho, vai lá, ô compadre, eu estou aqui com uma dúvida aqui. No caso da búfala, nós estamos sozinhos aqui, talvez num raio de 100 quilômetros, mais de um pouquinho. Então, o aprendizado é muito tentativa de erro e acerto. E muitas vezes isso é caro, né? E as literaturas que tem, elas são tem muito pouca pesquisa no leite de búfalo, porque o Brasil hoje tem 15 milhões de vacas leiteiras, parece que em torno de 75 mil búfalas só que tem lactação. E isso é uma coisa assim muito impressionante, porque então não existe muito trabalho, porque o número de animais não compensa as empresas investir. E os laboratórios também não querem investir, porque o búfalo não traz renda para o laboratório, não fica doente. Então é um aprendizado com você. Não gasta com medicamento. Quando a gente encontra um criador de búfalo, quando a gente vai num congresso ou faz alguma visita a alguma fazenda, eu particularmente gosto muito, porque é uma troca de experiência, porque às vezes você tem produtores que estão há mais anos na lida com a búfala e tem muita coisa para ensinar, né? Eu morro de alegria de encontrar aí os colegas produtores de búfala. E a turma vem aqui também para aprender vocês. Os produtores também, nessa troca de experiência, como é que é? Isso vem muita gente, né? Muita gente tem curiosidade, mas o búfalo em si, ele não anima muita gente a criar, porque ele tem muito preconceito, né? O pessoal acha que é um animal bravo, cerqueiro, Então, tudo isso faz com que o pessoal fique um pouco com o pé atrás, né? Quando os criadores que estão há muito tempo, já sabe que é tudo ao contrário, né? E o búfalo é um animal muito sadio, né? Então, você vê mesmo um animal, por exemplo, a vaca leiteira, muitas vezes, ela pós-parto, ela desgasta muito, né? Você vê uma búfala pós-parto e fala, essa búfala não pariu ainda, ela tá paridinha, né? Então, são coisas bem interessantes do dia a dia. Corporal lá em cima, não sente nada. E agora a gente tem uma vantagem também, que nós somos lá na propriedade 4 veterinários, né? Que se desdobram, né? Os filhos trabalham fora, mas todos têm a sua ocupação dentro da propriedade. Um cuida da nutrição, o outro da reprodução, o outro do queijo. Então, a gente faz essa separação bem harmoniosa. E isso faz a gente ter sucesso também
nesse conhecimento da búfala, né? Já tá tudo dentro de casa ali, ó. E aí, você falando, eu tô pensando comigo, é bom também, e fica uma certa, vamos dizer, exclusividade do negócio. Porque, como você mesmo disse, você foi louco lá atrás para mexer com isso, venceu todos esses desafios, as dificuldades e tal, e hoje colhe os frutos, vamos dizer, de uma exclusividade, né, pelo menos aqui na nossa região, né, já conhecido, uma marca consolidada por onde a gente anda aí e que vê de produtos de leite de búfala, sabe, e a Pérola da Serra vai estar naquele negócio ali, aí, ó, muito chique. É o que você falou, não gosto de falar da dificuldade, mas ele serviu de degrau para chegar onde nós estamos hoje aqui, ó. Chique demais, eu quero. E fala uma coisa para mim, nessa questão aí, se você puder resumir para nós, assim, uns 3, 4 pontos, itens importantes na atividade, no geral. Nós estamos falando de nutrição, de genética, da mão de obra, do manejo da turma, os filhos, por exemplo, com conhecimento, nos 4 tópicos, assim, que é importante para mexer com a búfala. Eu acho que essa pergunta é interessante. Tem gente que faz a pergunta: qual que é a sua maior dificuldade sem ser a mão de obra? Porque a mão de obra não vale contar, né? É dificuldade para tudo. Eu acho que todo mundo enfrenta esse problema da mão de obra, né? Isso aí, enquanto o governo estiver trazendo benefícios para o produtor, para o funcionário, muitas vezes ficar à toa, essa dificuldade não é só no agronegócio, né? É no comércio, na indústria, na área de serviços, e a gente sabe da dificuldade. Essa pergunta é bem legal, porque há uns 30 anos atrás, eu li nas páginas amarelas da revista Balde Branco uma entrevista com um veterinário americano chamado Mulbach. Esse veterinário, ele era consultor das maiores fazendas do Brasil, dos Estados Unidos, e ele vinha aqui atender algumas fazendas daqui de dentro do Brasil. E aí o repórter perguntou para ele: quando você chega na fazenda, o que você mais preocupa? Qual que é o seu principal serviço na fazenda? Ele falou 4 itens que me marcou muito, né? A qualidade do leite, qualidade do volumoso, qualidade do gerenciamento e qualidade genética. Na época, eu fiquei assim muito assustado, porque ele colocou a qualidade do leite no primeiro. E na época, no Brasil, a qualidade do leite era leite ácido, era bom ou ácido, né? Ou tinha água. E aí, depois, né, entendendo por quê, que naquela época, nos Estados Unidos, um produtor não poderia existir se ele não tivesse qualidade no leite, né? Então, era o primeiro item que ele via. Se um produtor deu antibiótico no leite, muitas vezes, se ele recidisse, ele é eliminado até da atividade, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente pode colocar mais ou menos assim, né? A qualidade do leite também, para ser produtor, hoje a gente está vendo muita indústria aí, que muitas vezes exclui do quadro de produtores que não têm e se encaixa no perfil da qualidade. E aí, muitas vezes, ele vai mandar leite para empresas que, às vezes, são empresas que pagam menos ou que têm outras coisas, né? Então, na qualidade do leite, eu acho o principal, né? E depois, seguindo, copiando ele aqui, a qualidade do volumoso, né? Eu acho que é muito importante a gente ter um volumoso de qualidade, como o próprio nome diz, né? O volume, né? Aquilo que mais tem, né? Então, seja o que for, né? Cada um tem o seu, né? As propriedades hoje mais tecnificadas, trabalho com silagem de milho, né? Preocupar com o tipo da semente plantada, preocupar com a adubação, preocupar demais com o ponto de corte, que isso vai interferir demais na lactação, né? Depois, a qualidade de gerenciamento, lógico, é o manejo, né? É o dia a dia, são as ações que cabem a gente tomar essa decisão, né? Eu vou fazer ou não vou fazer, né? É igual nós falamos, tem muita gente aí que não anota nem cobertura. O cara falou: a vaca cobriu, ela cobriu no dia do jogo da seleção. A seleção jogou com quem mesmo? Não sabe nem mais. Atenção no jogo, como é que vai dar? E depois a qualidade genética, né? A partir do momento que se tenha os outros itens, tem que se preocupar com a genética. Sim, hoje, né, se tem material genético aí muito importante, né? A raça holandesa e a girolanda hoje estão extremamente desenvolvidas, né? Nessa parte genética, estão trazendo tanta coisa boa aí para o mercado,
né? Então, eu acho que a gente, independente se é bovino, se é caprino, ou ovelha, ou se é búfala, eu acho que esses 4 itens são sempre os mais importantes na atividade aqui. Aula do Carlos Cunha aqui, Gui. Tem alô da turma aí? Como é que tá o negócio? Eu que não sou da parte aí do agro, tô curtindo pra caramba, cara. Parabéns. O Gui é bom que ele fica aqui, ele vai incentivando a gente também, cara. Ele aprende mesmo, danado. Ele Quem gosta. sabe ele não vai virar um produtor de leite Uai, também. tá aí, ó. Eu gosto, hein? Ó, o Arferraz Neto, volta aqui. Queijos com felicidade, Senhor Carlos, top. Matheus Carvalho, Junqueira, Renan Pereira, Fonseca LP, Weber Natália, tive o privilégio de trabalhar ao lado desse profissional e ser humano maravilhoso. Quanto aprendizado. Primeira pessoa a acreditar em mim. Devo muito ao Carlinhos. Aí, cara. Paula, Bruno, Um abraço. Oscar, tá aí um dos homens que mereciam ser clonados. Aí, cara. É pra ficar uma Fala possibilidade. não que eu fico emocionado. Ô, Carlos, e vamos transformando um negócio. E eu gosto sempre de perguntar nas minhas conversas. A gente fala com gente que mexe com boi, que mexe com vaca, que mexe com cavalo, que mexe com agricultura. E eu gosto sempre de trazer isso para a relação humana do negócio. Você ainda brincou, falou lá atrás que tinha que ter um psicólogo em cada equipe técnica, né, de uma atividade leiteira. Eu gostaria que você falasse isso. O que os búfalos ensinam para você na sua atividade humana? Você, por exemplo, ainda é, né, consultor também, lida com gente, a gente sabe como é, e é custoso, às vezes, essa dificuldade. Eu tenho um amigo que brinca sempre e sabe que é difícil mexer com gente, porque a gente é gente também, né? Então, a gente sabe o tanto que é difícil. O que as búfalas ensinam para você no dia a dia da atividade para mexer com gente? Eu acho que já começou é uma palavra talvez resiliência, né? Primeiro de enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? Que foi que a gente poderia ter desistido, né? Foram muitas noites mal dormidas, lágrima derramada, aperto financeiro, vontade de desistir, né? Se as búfalas se a gente não tivesse tido essa persistência, essa resiliência de enfrentar todas essas dificuldades, isso a gente aplica na vida da gente também, né? Não é só na questão da búfala. Eu vejo uma coisa que eu acho interessante na búfala também, é a questão de organização, né? Ela tem sua líder e tem sempre uma que puxa a ponta, né? Eu acho que a gente tem sempre um líder, né? Seja ele espiritual, seja ele no dia a dia numa empresa, são sempre pessoas que nos mostram o caminho, né, a seguir, né? E uma coisa que eu acho que todo mundo gosta, né, é ser tratado bem, né? É o bem-estar animal. No caso, tudo que a gente faz de bom para elas vão fazer de bem e bom para a gente, aumentando a produção de leite. Eu acho que o homem também é isso, né? Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta. Então, isso eu acho que é um aprendizado também. A gente está sempre procurando fazer o bem, né? Na verdade, nós estamos aqui na vida, esse é o principal objetivo nosso, é fazer o bem, né? Nós não temos outra missão. O resto é o resto, né? O primeiro é tentar partilhar, tentar ajudar, esse é o nosso principal objetivo aqui nessa terra, né? E é isso que você está fazendo com a gente hoje, cara, mostrando, né, trocando com a gente essa experiência, ensinando a gente. Ô, Carlos, e aí a gente chega num ponto que hoje em dia é tão falado, né, principalmente nesse sul de Minas nosso aí, do queijo artesanal, de fama hoje, podemos dizer, internacional, né? Eu acho que não é exagero dizer, o queijo da nossa região aqui, vide, né, o queijo da Lagoa, vide aí o tipo parmesão, vamos dizer. Você que acompanhou toda essa evolução, gostaria que você tecesse uns comentários para nós, isso aí, né, essa questão do queijo artesanal nosso, a evolução disso, né, desse queijo e a agregação de valor, igual de valor. Você tem um leite de qualidade para produzir um queijo de qualidade e atender um mercado específico que é capaz de pagar, né, às vezes preços, né, superiores por isso. Você que acompanhou toda essa evolução, o que você tem a falar para nós disso aí? Então, a sua pergunta é extremamente interessante porque eu acho que o queijo artesanal brasileiro, num passado recente, ele era tido como um produto à margem da lei, né?
O produtor de queijo artesanal, ele era um bandido. Os órgãos de inspeção achavam que ele era bandido. Legislação ambiental, né? É todo mundo. Sanitária. E aí aconteceu um caso interessante quando uma pessoa lá da Lagoa, da cidade de Alagoas, chamada Oswaldinho, né, que hoje é uma pessoa referência aí no setor de queijo do Brasil, né? Ele, junto com o pessoal lá da Serra da Canastra, eles puseram os queijos dentro da mala e foram na França, tudo clandestinamente, né? Chegaram lá na França, deram um couro lá nos franceses lá com os queijos, né? Quando esse pessoal voltou, né, os órgãos de inspeção foram pressionados, né, pela opinião pública, né? Falou assim, mas como que os produtos tido como de quinta categoria, chegou lá e ganhou dos franceses lá na verdade não é só dos franceses, é um concurso mundial, né? E aí o que acontece? Houve muita gente trabalhando a favor, né? Os políticos principalmente começaram a criar regras, criar leis, né? Até que um deputado chamado Zé Silva, que foi presidente da Emater, ele criou uma lei chamada Selo Arte. E vamos dizer também, não só o Selo Arte, mas também o SIM, né? O queijo artesanal. Esses três tipos de inspeção, eles começaram a normatizar o queijo artesanal brasileiro. Tirar, muitas vezes, o produtor, os técnicos foram nas propriedades, né? Começaram a orientar, não punir, né? Primeiro, sempre no sentido de falar assim, nós não vamos construir uma história juntos. E aí houve uma evolução muito grande dos produtores. E aí eu acho que isso aí é um ponto bem interessante, porque muitos produtores, né, muitos filhos de produtores passaram a ficar na propriedade, ao invés de ir trabalhar num subemprego na cidade, porque ele viu que o pai estava ganhando dinheiro, precisava dele, né? E aí, a partir do momento da regularização, aquele produtor que vendia o queijo para o atravessador, ele passou a regularizar e passou a vender direto, muitas vezes, para os empórios, para outros órgãos, né? Com isso, muitas vezes, com valor maior, e passou a ganhar dinheiro. Então, hoje, a gente visita os produtores de queijo artesanal aqui na nossa região, a gente vê que, muitas vezes, o produtor tem brilho no olho, tem dignidade, tem caráter, ele está vendo que tudo aquilo que ele está fazendo, ele está produzindo um alimento, né? Um alimento de primeira, né? Hoje, o queijo, né, há pouco tempo recebeu o prêmio aí de patrimônio imaterial da humanidade, né? O queijo Minas, que quer dizer, os holofotes estão voltados para o queijo artesanal, né? E eu vejo aqui na Mantiqueira um outro ponto que eu acho muito importante, né? Eu acho que a bola da vez está sendo a Mantiqueira, né? Parece que estão se voltando os olhos para cá. A Mantiqueira, eu acho que tem as suas belezas naturais, né? Tem seus produtos, mas o que ela tem mais de bom são pessoas, né? Cada lugar que a gente vai aí, você tem sempre uma pessoa aberta a receber, uma pessoa de um coração pronto a ajudar, né? Esses dias um casal teve lá no sítio, falou, eu estava perdido aí numa estrada rural. Perguntei para a pessoa, sabe onde é tal lugar? Ele falou, sei sim, vocês estão chegando. Aí a mulher falou, mas vocês não querem entrar para tomar um cafezinho? Eu falei, essa hospitalidade é nossa, né? É daqui dessa região, é da região de Minas. Então, isso cada vez mais traz muita gente. E isso move a região, né? Porque o turista vem, fica no hotel, você mesmo é do setor hoteleiro, sente isso, né? Ele vai num restaurante, ele vai num posto de gasolina, vai numa padaria, vai numa farmácia, ele visita as queijarias. Hoje aqui a gente tem as rotas do queijo, né? Compra os queijos no preço de varejo. Então, tudo isso é um ciclo que está movendo e está trazendo um ponto muito importante para a região. Eu acho que, não vamos dizer...
Eu não vou falar não podemos falar que o queijo é a receita para todo mundo, não vamos poder falar isso, mas é uma alternativa. Sim. Porque eu acho que a gente reclamar do preço do leite, do preço do farelo e do tempo, são 3 coisas que a gente não tem gerência nenhuma. Né? Então, o que cada um tem que sustentar. Um aumentou a produção, construiu um compost barn, construiu o freestyle, outro fez um chalé lá para atender a receber mais, ele colocou outro que cria cabra, outro cria ovelha, outro cria búfala, né? Então, isso é muito de particularidade, né? Então, eu acho que é uma maneira aí, não estou falando que é generalizar, mas o queijo pode ser uma alternativa para o pequeno, aí, principalmente, para agregar renda no seu negócio. E é um elo muito forte de uma corrente, né? Você está falando, e eu estou pensando realmente, você vê, ó, você fala de mercado, você fala de turismo, você fala de interações, né? Networking, você fala de profissionalismo, né? Então é um negócio que agrega, não somente produzir e vender, mas tem toda uma cadeia por meio disso aí, entendeu? Agrega o hoteleiro, agrega o posto de gasolina, agrega o restaurante, agrega tudo isso, uma história, né? Cultura, história em torno desse leite, que a bola da vez Mantiqueira. Gostei dessa frase sua aí também, cara, que é um cara que conhece, sabe o que está falando, roda a nossa região aí e está dizendo. E aí, Carlos, eu quero dizer o seguinte para você, dessa vocação que você está falando aí, hoje, vamos dizer, quando fala em Minas Gerais, fala muito do queijo canastra, né? Toda aquela história também, o queijo reproduzido lá, porque a vaca se alimenta de um capim nativo lá e tal, esse terroir, né? Eu acho que tem muito disso, que o povo gosta de falar, por exemplo, o vinho, que é a coisa específica ali daquele local, daquela região. Nessa Mantiqueira nossa, hoje nós temos isso para produzir esse queijo mesmo do destaque aí e cada vez mais ser destaque nacional? Opa, eu acho que a Mantiqueira hoje, nós temos queijos aí, né, feitos de maneira muito peculiar, né? Buscando aí, como você falou, o terroir, né? Eu acho uma palavra muito bacana. Né? Rapaz, eu não sei, lá no norte de Minas eles perguntam assim, quando você fala uma palavra difícil, eu morei lá, eles falam isso, é de comer ou de passar no cabelo? Então eu não sei o que é, mas diz que é esse terroir. O mineiro fala terroir, né? Então eu acho que existe muita coisa bacana com relação a esse queijo. E aqui, hoje a Mantiqueira tem o queijo próprio dela. Né? Hoje você tem o queijo Mantiqueira de Minas, que esse queijo começou, né? Eu posso falar aqui da história desse queijo rapidamente. Pode, né? fica à vontade. Esse queijo começou há 97 anos, quando um casal de italianos, chamado seu Pascoal Polpa e Dona Luísa, foram residir na cidade de Alagoa. Ela foi dar aula lá e ela veio muito pobre da Itália e no sentido de aumentar, no intuito de aumentar a renda, ela chegou para o coronel, né, na época o coronel Porfírio, muito famoso lá da Lagoa, pediu para ele se ele poderia arrumar 10 litros de leite para ela, que ela iria tentar fazer o queijo que o pai fazia na Itália. E aí o coronel acreditou nela, arrumou o leite, e ela, no livro que a filha escreveu, conta que a mãe rezou muito para o queijo dar certo, porque ela não tinha habilidade, né? A hora que o queijo ficou pronto, levou para o coronel ficou encantado com o queijo e propôs uma sociedade para o casal. Então, há 97 anos atrás, nasceu o queijo tipo parmesão brasileiro aqui em Alagoa, né? Que foi o queijo típico da Mantiqueira, como canastra da canastra, o queijo Mantiqueira, o parmesão foi o daqui, né? Com o passar do tempo, quando o mundo ficou chato, tudo foi regulamentado. Então, o queijo parmesão é de Parma, da Itália. Mas se tirasse o queijo da minerada aqui, metade morria, metade entrava em depressão, né? Com certeza. Então foi feito um estudo muito grande para a Universidade de Lavras, Embrapa, Emater, IMA, Epamig, em cima de resgatar, não deixar a identidade desse queijo morrer, buscando a origem dele, buscando essa palavra que nós acabamos de falar, que eu acho muito bonita, é o terroir. Né? Buscando o terroir, como esse leite é produzido, com qual altitude, com qual clima, com qual genética do gado, com qual água, com qual leite. A partir do momento que se criou a identidade, foi preciso escolher um nome, então teve uma votação.
Então, o queijo produzido em 11 cidades da Mantiqueira, pegando desde Passa Quatro até Bucanha de Minas, ganhou o nome Mantiqueira de Minas. O queijo Alagoa continuou chamando Alagoa, não chama Mantiqueira de Minas. Porque, como ele nasceu o queijo lá, mas é o mesmo queijo feito com a mesma receita italiana do parmesão. Então, hoje existe uma associação aqui chamada APROMAN, Associação dos Produtores de Queijo da Mantiqueira, associação muito forte, que agrega aí um grande número de produtores, todos eles queijeiros de alto nível, né? Que tem esse queijo que varia do mais fresco até o maturado, capaz de agradar a todo mundo. É um queijo de sabor muito equilibrado, que hoje participa de concursos aí, desses concursos de queijo, e ganha muito prêmio. Então, a Mantiqueira de Minas tem feito, o Mantiqueira de Minas, né, tem feito muito sucesso aí nos concursos que está participando. Os festivais de queijo. Festivais de queijo. Está muito no festival. Isso, a cada ano cresce muito, né? Festival, Cresce mais. Festival espetacular, do Festival de Tamonte. Né? Olha, para você ver a agregação em cima disso. Pra você ter uma ideia, em maio agora, se eu não me engano, né? A pousada já está cheia. O pessoal reservou para o Festival de Queijo em Tamonte. Vai ser de 15 a 18 de maio. Em maio. Foi sair a data, o povo começou a procurar para hospedar aqui em Boas Voltas para ir com a gente. Você vê o que isso traz. Você tem um alô de alguém aí, Guilherme? Rapaz, lotado de gente. A retenção tá ótima, tá excelente. Isso mostra que o conteúdo aí o pessoal tá consumindo, tá gostando. Parabéns pelo conteúdo, Carlos G. Cara, que valeu, Gui. Né? A palavra é essa, transformador. Chique demais. Ô, Gui, já entrando nos finalmente, Carlos, desse bate-papo nosso, uma coisa que eu vejo no você que dá um brilho no olho quando você fala e quando você mexe, eu já tive a oportunidade de ver isso lá na fazenda, é a gente falar da família. O tempo todo você fala aí dos meninos, da esposa, da nora que é veterinária também, e eu queria que você falasse o seguinte: a gente sabe, a gente vê muito nessas andanças por aí, que por vezes essa relação familiar, numa atividade rural principalmente, ela é conflituosa. Né? Eu conheço casos aí de histórias problemáticas, às vezes o filho sai para estudar, forma, quer voltar doutor para a fazenda e mostrar para o pai como é que faz, e o pai queima no golpe com isso, né? A gente sabe de histórias assim, a gente sabe de conflitos, né, entre irmãos nessa situação. O que a gente vê que não é o que acontece com vocês lá, porque, como você disse, todo mundo tem as suas atividades ali delineadas, um faz isso, outro faz aquilo, tem atividades extras à fazenda, mas não deixam, né, de exercer cada um na sua função ali. Eu queria que você falasse isso para nós. Essa relação familiar sua na atividade como um todo, essa distribuição da atividade, e o seguinte: o que a família Cunha do queijo Pérola da Serra representa para você nesse valor agregado todo aí que a gente está falando? Talvez não, sem dúvida, sem sombra de dúvida, que é o ponto mais forte, é a união da nossa família em torno de uma causa, né? Eu acho que onde tem a família, normalmente com certeza tem a presença de Deus. E isso nos move, né? E lá, cada um tem a sua função. Então, não existe, assim, divergências entre nós, né? A gente sempre senta uma vez por mês, discute tudo que a gente precisa fazer, todas as questões financeiras, os projetos, a gente discute junto, né? E para todo mundo participar e todo mundo estar por dentro e a gente tomar a decisão em comum acordo, né? E eu tenho falado que eu já estou do meio-dia para tarde já de idade, né? E eu tenho procurado deixar os filhos bem à frente da atividade, porque eles foram preparados para isso, eles fizeram estágio fora do país, trabalharam em fazendas fora do país, e são muito animados, motivados, porque se eu começar a dar o contra e tudo que eles fazem, eles com certeza não vão querer mais ficar lá com a gente. A maior benção, a maior dádiva que tem é a gente estar junto com a família, né? Esse aí é o principal, né? Não, eu gostei disso aí, que você tem isso bem, vamos dizer, bem descrito mesmo, né? Cada um na sua função. A gente chega lá, a gente vê isso, né? Você
tá apresentando para a turma ali, o Pedro e o Rafael, né? Estão na atividade, a esposa está noutra área, é muito bacana ver isso. E a gente sabe, é o que eu estou falando, a gente sabe de dificuldades, histórias que a gente ouve por aí, de problemas, né, nesse sentido, que muitas vezes o conflito, né? Conflito de geração, conflito de ideias, né? O filho que quer ser doutor, chega na fazenda formado e quer ser doutor, conheço boas histórias em relação a isso, mas também histórias de superação nesse sentido, o que não é o caso seu, né, cara? Vocês, desde o começo, foi trilhando, cada um foi sabendo aonde ia entrar na história e exerce com maestria. E organizar essa sucessão, né? Sucessão tem que ser muito, assim, prazerosa, né? Não pode ter conflito, não pode nada. E todos nós, eu acho que temos uma cabeça boa para tocar isso, né? Tem a presença também da minha esposa, né? Que é o nosso esteio lá, né? Ela é ligada no 220, trabalha incessantemente aí, né? Faz de tudo. A parte administrativa, faz queijo, embala queijo, entrega queijo. Ela é o nosso... nós somos 3 homens, mas ela é a nossa chefe. Ô, Carlos, aquela frase que você fala do búfalo com as 3 características, como produzir leite... O búfalo tem 4 características. 4 características? Né? Como é que é o negócio? Primeiro é leite, né? 4 aptidões. É o leite, a carne, a tração, né? O animal, o búfalo, puxa 1.200 quilos tranquilamente, né? Tem força de 2 boi e 4 burros. E a 4ª aptidão é fazer amizade, né? Nesses 10 anos, quase 11 que a gente está na atividade, já passaram pela propriedade mais de 10 mil pessoas. E são, com certeza, vários já voltaram 10, 20 vezes, aí traz o pai, traz mãe, acaba quase que entrando para a família da gente, né? Então é uma riqueza muito grande ter os amigos aqui fazendo a gente, né? Que bacana demais. Pessoal, a gente já está chegando nos finalmente desse bate-papo aqui. O pessoal até brincou com nós, se deixasse, varava a madrugada, né não, Gui? Prosa boa, todo mundo gosta, como o pessoal foi comentando aí nas redes sociais. E é muito legal poder, para mim, Carlos, mais uma vez, eu estou realmente emocionado, tá, de poder ter você aqui. Como eu falei lá no início, eu sei do seu dia corrido, atividade de campo é 24 horas por dia, se deixar, e você tirou um tempo para vir aqui para bater esse papo, para dar esse ensinamento para a gente. Então, de coração, gostaria de agradecer, né, o seu tempo, sua disponibilidade de vir aqui, de compartilhar com a gente através desse bate-papo. Você fica à vontade para suas considerações aí, e mais uma vez eu tenho certeza, o sucesso desse negócio se dá pelos convidados que passam com a gente e contam história igual a sua. Não, eu que fico muito feliz, né, de ter sido convidado, conforme eu falei, né, eu falei que tinha tanta gente boa aí, se foi chamar logo eu. E dizer que eu acho que continue nessa empreitada aí, né? Tenho certeza que a região aqui tem tanta gente boa capaz de vir sentar aqui e contar casos. Eu quero estar lá do outro lado ouvindo também, né? E ser uma liderança aí, né, jovem do setor, que tem muito a contribuir para o desenvolvimento da cadeia, né? E eu fiquei também muito emocionado de ouvir aí as palavras aí dos amigos que estão nos acompanhando, né? Dizer para eles que conforme eu comecei, né, dizer que na vida eu tive uma oportunidade uma vez de ver que a vida da gente se compara a um malabarista jogando 5 bolas para cima. 4 bolas são de vidro e uma de plástico, né? As de vidro é a religião, religiosidade que cada um tem, né? A saúde, a sua família, seus amigos. Essas 4 bolas são de vidro. E a bola do trabalho é a bola de borracha. Então, são as coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? A religião, a saúde, a família e os amigos. E eu agradeço demais, né, aos amigos aí que tiveram a paciência aí de me ouvir, né? Espero que eu tenha sido assim, tenha atendido os anseios deles. Com certeza, isso. Dizer que fico muito feliz aqui ao Guilherme aí, que está aí com a gente trabalhando tão bacana. Foi muito bacana aí a gente Bacana demais. Ô, Carlos, para finalizar, enquanto você foi falando, eu falei lá no começo, a gente vai tomando nota de uma palavra e uma frase ali, e eu gosto de usar isso
como forma de agradecimento por você estar aqui com a gente, por compartilhar. Aqui, ó, a letra é feia, dá um garrancho, mas deu história, viu, moço? E aí é o seguinte, como forma de agradecimento, eu anoto isso e gosto de falar para o convidado, para a gente ter, né, um fechamento legal, um resumo, vamos dizer, dessa prosa aqui. Por favor, se eu falar uma besteira, você pode me corrigir, mas diante do que a gente bateu esse papo, saiu alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Para falar um caboclo de origem italiana, que tem muito conteúdo, um cara que se diz reservado, mas numa bagagem gigante, acanhado, mas com muita sabedoria. Da história que não se apaga. Você falou e morre, vai embora, vai nada. A história não se apaga. Da força do bisavô, pioneiro no gado italiano, um caboclo de sangue forte, desbravador da Mantiqueira, trazendo novidades e inovação para a região. Você pegou disso a raiz para você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Do pé na roça para o mundo, você citou isso aí, recebendo as bênçãos dos anjos que passaram pela sua vida, guiados pela mão do tio Rogério, seguiu o caminho e cresceu com a família, cresceu na roça, aprendeu com elas, se encantou e não podia dar outra. Foi ser médico veterinário, baseado nos princípios morais, éticos, de ensinamentos do pessoal da roça. Aí você soma tudo, eu gostei desse negócio, quando você falou, e soma tudo do passado para viver o futuro. É bem a história sua, pelo que você contou para mim aqui. Traz a humildade, a sua virtude, para poder ensinar a cada dia. Aí veio o sonho, foi trabalhar. Do sonho da veterinária, olhando os técnicos lá atrás na fazenda, você teve a certeza do que cursar e foi orgulhoso da sua profissão. Trabalhou na fazenda que cresceu, montou clínica, atendia a fazenda, dava assistência a produtores rurais e também para superior na política leiteira. Foi pioneiro nessa área aqui na nossa região, gerenciando compra de leite. Um jovem com a responsabilidade enorme para mudar a nossa cadeia, mas sempre sabendo o que fazer. Você falou e propôs um atendimento ao produtor, mais um pioneirismo que não tinha aqui, melhorando o leite, do teto da vaca para frente no mercado. Um marco no desenvolvimento técnico, aprendendo um ícone da atividade leiteira. Aí você citou grandes nomes, você aprendeu com o Exalt e ao longo do seu na sua vida de trabalho. Foi para a roça colocar em prática o seu conhecimento. O conhecimento da pecuária leiteira de norte a sul do Brasil, entendendo as particularidades, o regionalismo de cada um, trazendo isso para a Mantiqueira Velha nossa aqui, foi pioneiro também. E também no pagamento por qualidade de leite, brigando com produtores relutantes que diziam que não ia dar certo. Com isso, você trouxe mais uma vez aquele pioneirismo seu aqui para a região. Venceu as dificuldades, entendeu produtores rurais das mais diversas culturas locais do Brasil e trouxe isso para o nosso dia a dia. Sendo um bom técnico, fazendo um trabalho para o produtor ganhar dinheiro, respeitando as particularidades de cada um, ajudando o forte produtor a se estruturar e a vencer na atividade, aproveitando as áreas, vencendo dificuldades logística, topográfica, mercadológica aqui da nossa Mantiqueira. Chamado de louco, foi mexer com uma coisa diferente. Deixou de falar de vaca para falar de búfalo. E aí, sem conhecer nada, ouviu que não ia dar certo. Esse bicho mata leão, mas você matou um leão por dia para chegar onde você chegou e hoje. Com isso, enfrentou as dificuldades, fez da liga no queijo seu, que lá atrás não dava, e hoje mostra esse resultado aí, ó. Não dava liga na mussarela, mas viu o queijo nascer com muita energia. Buscou conhecimento novamente na Itália, no lado de Nápoles, que veio trazer esse conhecimento para você. Com isso, trouxe a riqueza do leite, o ouro branco, para agregar o valor no seu queijo. E aí, a dádiva de Deus fez gerar valor, quebrando o ciclo da natureza das búfalas para produzir sempre mais,
bem e melhor. Busca aprendizado longe, pois não tem o vizinho para ajudar, como é o caso da pecuária de leite. Nas búfalas, você tem que buscar esse conhecimento com resiliência para enxugar as lágrimas do passado que você falou e com isso passar pelas noites mal dormidas, se inspirar na liderança da búfala para saber o caminho a seguir. Assim, fazer da venda não só do queijo, mas uma venda de história, de cultura e de valor de família. Você traz a união da sua família em torno de uma causa, que é produzir leite, carne, tração e fazer amigos. Carlos, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado demais. Ficou muito bom. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente. É um prazer começar esse podcast com um cara de uma bagagem gigante como essa. Espero que vocês gostem. A gente vai soltar os cortes aí dali pra frente. Estou com a produção do Gui aqui. Vai sair o vídeo também na íntegra. E espalha pra turma que essa conversa é boa demais. Um abração a todos. Fique com Deus.